A intimidade que a gente precisa ter com o nosso cliente, ela precisa se sentir num clima agradável para ela poder se abrir com a gente. Com certeza. Ele precisa de falar detalhes da rotina dele, da vida dele, que ele precisa sentir liberdade. E é o que a gente comentou, né? Se ele não sentir também, tudo bem, porque eu acho que esse primeiro momento é justamente para você entender se eu, Thaisa, vou ser a pessoa perfeita para desenvolver o seu projeto, entendeu? Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Hoje o episódio vai ser porreta, que hoje aqui nada mais nada menos do que Thaisa Moiteiro para falar sobre colocar a sua essência nos projetos de arquitetura. Então você arquiteto, você engenheiro que faz projetos arquitetônicos, não pode perder esse episódio por nada. E para você que é a primeira vez que está por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações que todas as quartas-feiras terá um novo episódio, que vai ser postado tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. E você também pode acompanhar todas as novidades sobre a construção civil e também sobre o podcast através do meu Instagram, pedromaranhão.engenheiro. Bom, feitas as devidas apresentações, vamos seguir, né? Thaisa, muito obrigado por topar vir aqui gravar, compartilhar um pouco da sua experiência. Só do que eu já conversei ali nos bastidores agora, eu estou ansioso pelo que vai ser o bate-papo de hoje. Acho que é um tema muito interessante, principalmente porque esse tema foi uma pergunta que eu recebi no Instagram, então bom que você topou falar sobre ela, que hoje em dia a gente vê muito, né, sobre o cliente tem acesso a muitas informações, Pinterest, diversas coisas, então como manter a sua essência nos projetos arquitetônicos de obras residenciais, né, que é a tua área de atuação. Mas antes da gente entrar no tema exatamente, vamos falar o que todo mundo quer saber. Quem é a Thaisa Moiteiro? Olá, Pedro, tudo bem? Estou muito contente de estar aqui hoje. Finalmente a gente conseguiu marcar, né? Verdade. Esse horário, essa data. Acompanho o seu trabalho, gosto muito, estava muito ansiosa para estar aqui com você. Que bom. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaisa Moiteiro, arquiteta. Eu trabalho no mercado, né, de arquitetura residencial há quase 20 anos já. Formada arquiteta há 12 anos. Então a gente tem uma história, né? Uma história bacana, uma história legal, com muitas casas. Hoje eu estava mais cedo com um cliente, ele fez as contas ali de que só para ele a gente desenvolveu 20 casas juntos. Então a gente veio se especializando em arquitetura residencial de uma forma bem bacana, então a gente tem bastante coisa para contar. Com certeza. Não, e vai ser muito bom mesmo ouvir essa experiência. Eu falo, esse podcast ele abre um espaço bem bacana, que é para a gente conhecer a história de gente como a gente, né? Então, para quem é de Ribeirão Preto, com certeza aí conhece a Thaisa. E legal essa questão de um posicionamento diretamente para uma área, né? Tudo bem que isso que você vai falar hoje vale para qualquer tipo de projeto, mas eu acho que a nossa essência é muito importante, né? Mas o que seria colocar a sua essência no projeto? Colocar a sua essência no projeto é fazer o cliente fazer o projeto do jeito que você gosta? Com certeza não. Olha, eu acho que eu já vou começar falando um pouquinho do meu lema, né? Eu falei pra você, tem um lema de vida que, assim, as pessoas que me conhecem, os meus clientes, os meus amigos conhecem, eu acho que isso resume muito tranquilamente essa essência. Eu acredito que a vida, ela é vivida todos os dias. Inclusive, o meu marido, quando veio aqui falar com você, citou isso, lembra? Uhum. Eu acredito que a vida ela é vivida todos os dias. Então, se a gente está trabalhando, a hora que a gente chega na nossa casa para descansar, o final de semana de lazer, é a nossa vida. É o que está acontecendo. Eu acho que a gente não tem que esperar uma viagem, esperar a aposentadoria, esperar as férias para viver, sabe? Eu acho que a nossa vida ela é vivida a cada minuto. O que a gente está fazendo aqui agora, a gente está vivendo. Com certeza. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, certo? Então eu acho que a essência, ela tá ligada um pouco a isso, sabe? A gente entender
o que o cliente precisa para viver bem dentro daquela casa, o que cada pessoa precisa dentro de uma cozinha, dentro de um quarto, dentro de um projeto, para que a essência dela esteja espelhada naquilo e ela consiga, e ela possa viver a vida dela todos os dias da melhor maneira possível. Como o pouquinho que ela, o pedacinho de vida que ela vai passar junto comigo, o pouco que ela vai me conhecer ali, uma etapa da vida dela que ela vai passar comigo, como eu vou beneficiar para que ela consiga entender qual a melhor forma, né, dela ter o projeto dela executado e qual a melhor forma dela viver a vida dela, o dia a dia dela, com aquilo que a gente desenvolveu. Muito bacana. Nossa, excelente resposta. Estou profundamente impactado, assim, né? Eu acho que quem é engenheiro aí que tá assistindo esse episódio, coloca aí, ó, hashtag engenharia nos comentários para eu saber, mas vai se identificar com isso que eu tô falando, porque nós temos uma faculdade muito técnica e que trabalha muito questões analíticas. Sim. E essas questões analíticas, às vezes, a gente não vai mais profundamente em algumas coisas. Então é tudo muito exato. Como se tudo se resumisse à matemática. Uhum. Né? Então a gente já tem poucas aulas de projeto. E as aulas de projeto que a gente tem, pelo menos as que eu tive, são todas bem objetivas. Uhum. Totalmente objetivas. Então tive muito pouco de contato com esse tipo de conceito, né? E eu vendo você falar, faz todo sentido. Faz todo sentido. Como que é a frase mesmo? Acho importante repetir para gravar, ó. Que a nossa vida é vivida todos os dias, em todos os momentos. A nossa vida é vivida todos os dias, em todos os momentos. Isso daí já é a essência da Thaisa Moiteiro nos projetos dela de arquitetura. Isso começa em que etapa, Thaisa? Você começa a colocar essa essência? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da questão de entender a personalidade do cliente, né? A gente brincou aqui no começo. É você colocar o seu gosto, a sua vontade no projeto? Não, não é isso. Eu acho que tudo começa justamente com a gente entendendo a característica do cliente, entendendo as necessidades do cliente, né? Então, assim, quando o cliente entra no meu escritório, eu explico um pouquinho de todas as etapas de projeto, que acho que a gente pode até falar um pouco mais, mas tudo começa com um briefing, né, com entender o que é importante para ele. Eu falo, gente, me mandem fotos do que vocês acham legal, fotos do que tem na casa de vocês, entendeu? O que é importante para você, o que você vivenciou, para quais lugares você viajou, de onde você veio, sabe? Quem é você? Uhum. Então, eu acho que é a gente entender quem é o cliente, sabe? E quais os sonhos dele. E muitas vezes, esses sonhos nem para ele é real, nem para ele é real não, nem para ele é claro, Uhum. né? Porque muitas vezes ele vai na casa de um amigo, de um vizinho, e aí ele escuta o que para aquela pessoa é importante e traz isso como uma realidade para ele. E quando a gente escuta aquela referência, a gente precisa trabalhar meio que como um psicólogo, né? A gente precisa compreender como esclarecer aquilo. Então, entender, de repente ele fala, olha, eu quero uma casa toda integrada, mas eu gosto de cozinhar e não quero que tenha cheiro de comida na minha casa. Uhum. Então, você entende que ele absorveu aquilo de alguém, de que o espaço integrado é bacana, mas dentro da realidade aquilo não é funcional, sabe? Uhum. Então, a gente precisa entender desde o começo, com esse briefing, qual é a realidade daquela pessoa, sabe? Então, começa por aí, né? Começa pra gente entender a realidade dela. A gente trabalha muito com construção, tá? A gente acaba trabalhando um pouco menos com reforma, mais com construção. Então, a gente vai entender aonde é o terreno do cliente, sabe? Qual é a insolação? Quais são as normas que aquele condomínio, enfim, que aquele local pede? Quais são os recuos? Então, às vezes a gente acaba, o cliente chega, a gente tem um projeto super legal, que é uma planta em U, que tá assim, é bem atual, e essa planta em U, isso é sonhado por muitos clientes meus. E aí a pessoa chega e fala, eu quero aquele projeto com uma planta em U, com a piscina no centro. Uhum. Qual é o tamanho do seu terreno? 10 por 25. Aí entender essa realidade, entendeu? Você então, pode ter um espelho d'água, né, passando no meio. Isso. É juntar o sonho da pessoa com a realidade da localização, entender a insolação, entender a topografia, sabe? E unir isso
com a realidade dele, né? Com a essência dele mesmo. Muito legal. Não, eu acho que faz todo sentido mesmo, né? Essa questão de situar o cliente de acordo com aquilo que é a realidade, né? Porque às vezes ele está vivendo uma realidade que não é a dele, Exato. né? E que você precisa trazer ele para a realidade dele. E de fato essa questão do bem-estar faz todo sentido, né? Então se, igual você falou do cliente, se ele valoriza tanto essa questão de não estar o cheiro pegar na casa inteira, né? Com o ideal que... Então quer dizer que isso é uma coisa que vai incomodar ele demais. Então o bem-estar, né, do cliente começa aí. Então tá na sua essência essa parte de querer ajudar. Porque não tem nada melhor do que a gente ter aquele ambiente agradável, né? Por falar em ambiente agradável, acho que você está reparando que o nosso estúdio hoje está de cara nova. Temos aqui a logo do nosso canal com iluminação toda amarela. Então estamos cada vez mais fortes aí, cada vez crescendo mais. E você que está assistindo esse episódio e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio com um grande convidado, falando tudo sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Então, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Então, voltando, mais uma vez saindo do... E assim, Thaís, essa questão da essência, né? Então a gente já falou que a essência não é empurrar para o cliente um projeto que você gosta. Uhum. Como que você classifica a sua essência? Se você fosse classificar ele numa palavra. Ó, joguei a bomba, hein? Joguei a bomba, hein? Uma palavra é complicado, né? Mas assim, eu acho que o que eu falei aqui sobre a gente viver a vida todos os dias, eu acho que assim, isso se resume em tentar encontrar, assim, sabe, um equilíbrio, tentar encontrar felicidade, sabe? Se você tá acordando todos os dias e você sente que é importante você sentar na mesa com a sua família e tomar um café da manhã, se aquilo é felicidade pra você, sabe? É se esforçar pra viver aquilo. Com certeza. Sabe? Pra mim, eu ainda tenho 2 avós vivos. E pra mim, sabe o que é extremamente importante pra eu lembrar quem eu sou e de onde eu vim? Visitá-los, sentar na mesa que tem no meio da cozinha e tomar um cafezinho no copinho americano que eles têm. Olha que legal. Pra mim, isso é referência de vida, é escutar a história do meu avô, sabe? É brincar com a minha filhada, eu tenho uma filhada vai fazer 4 aninhos, é brincar com ela e ouvir aquela pureza que tem dela, sabe? Que vem dela. É brincar com o meu filhadinho que tem 3 meses, sabe? É ver aquele sorriso, é você ter tempo pra isso. Vamos pensar assim, em sucesso. Sabe, o que é sucesso? Eu acho que sucesso hoje nada mais é do que você conseguir ter esse equilíbrio de vida. Sabe, você trabalhar com o que você ama, você viver um casamento feliz, sabe? Você estar cercado por uma família que te traz estabilidade, que te traz alegria, que te traz referências, sabe? É você ter o tempo, sabe? O meu avô ainda tá vivo, meu avô tá com quase 90 anos. Eu escutar ele contar uma história antiga, sabe? Eu acho que, assim, o sucesso, a felicidade, para cada um é diferente, sabe? Lógico que eu também amo viajar. Eu e meu marido, a gente ama viajar, conhecer lugares novos, sair com os amigos, tomar uns drinks. A gente ama. Então, o que é importante para nós? Sabe? O que é... Eu acho que a nossa essência, o sucesso, a vida, ela acaba sendo refletida, assim, na felicidade. Deus é extremamente importante para mim. Então, assim, eu estar ligada com Deus, sabe? Eu ter os meus momentos de oração, ter o meu momento de equilíbrio, ter essa linha de equilíbrio na minha vida, é uma coisa extremamente importante. Então, assim, quem me conhece sabe disso. Ah, Thaisa, mas então você é uma pessoa feliz, você não tem problemas. Não, gente, lógico que não. A gente trabalha com obras, a gente trabalha com projetos. Trabalha com obra e projeto, não tem como estar 100% feliz, né? A gente sabe como é que é. A gente tem problemas de família, a gente tem problemas na vida? Temos. Mas aí, o que a gente vai absorver desses problemas, sabe? Eu peço muito isso pra Deus, pra que quando a gente tem um problema, que Ele me mostre o que eu preciso aprender com aquilo. Porque a gente normalmente aprende muito mais na dor do que no amor, né? Com certeza. Então, vamos tentar entender. Eu tô passando por um momento, é difícil de pensar isso nesse momento, é difícil. Mas se a gente sempre levar com essa mentalidade, eu acho que as coisas vão tendo muito mais sentido,
sabe? As Sim. coisas vão criando muito mais sentido e a gente vai cada vez mais aperfeiçoando. Ontem uma amiga minha ainda fez um post e falou, gente, o mundo tá tão rápido, sabe? Tem 3 lives passando ao mesmo tempo, eu quero assistir as 3. Como que eu encontro esse equilíbrio de ser saudável, de estar próximo de Deus, de trabalhar, ser uma profissional de sucesso? Para nós mulheres ainda é um pouquinho mais complicado, porque a gente quer ser mãe. Como que a gente vai encaixar isso em toda a nossa rotina de vida? Ser uma boa esposa, ter um lar agradável. Gente, é uma missão praticamente impossível. Então, se a gente não viver com leveza, com alegria, sabe? Se a gente não tiver essa energia positiva, as coisas vão ficando pesadas demais. E assim, o Cortella fala, a gente escuta muito Cortella, e ele fala assim, como que é? O pessoal diz, como você ganha a vida? Não é? Popular, o pessoal fala como isso. você ganha a vida. O que ele fala? Hoje em dia a gente tem que se preocupar em como não perder a vida. Sim. Sabe? Porque de repente a gente entra naquele looping de trabalho e tal, e a hora que você vai ver, passou o mês, passou o ano, não é? Sim. E a gente tá correndo atrás, né? Então eu acho que isso é um pouquinho assim de quem eu sou, e eu acho que isso acaba sendo representado tanto no meu trabalho, quanto na minha vida, pros meus amigos, pro meu dia a dia. Perfeito, perfeito. Acho que de fato, né, como você é uma pessoa que o seu lema é essa parte de viver a vida mesmo todos os dias, então eu sinto, pelo que eu conheço do seu trabalho, pelo que eu conheço de conversar com você, é o que eu imagino que você traga para os seus projetos, né? A gente conversou também um pouco antes aí de começar o episódio, por isso que eu fico até ansioso, assim, pelo que vem pela frente, muito bacana. Então, assim, você, igual eu falei, se fosse para definir em uma palavra o jeito da essência da Thaisa, seria a empatia. Essa seria a palavra para definir, mas o que é exatamente a essência? Então, você é uma pessoa que valoriza essa questão do bem-estar. E achei muito legal a maneira que você falou da definição de sucesso. Que o sucesso para cada um é de um jeito. Mas o principal sucesso ele está em cima do equilíbrio. Né? Você está com sucesso financeiro, a saúde não está. Está com sucesso financeiro e a família está brigado. Né? Está com sucesso financeiro passando por cima de outras pessoas. Está com sucesso financeiro e está longe da proximidade com o ser maior, independente da religião de cada um. Né? Com a tua espiritualidade lá embaixo. Então, o que é sucesso, né? Sucesso, quando a gente faz aquela roda da vida, não sei se você já fez alguma vez, né? A roda da vida a gente vai colocando como que está a nossa vida de acordo com algumas áreas. E tá sempre assim, uma tá alta, outra tá lá embaixo, outra tá lá alta, lá em cima, mas quase tudo tá lá embaixo, né? São poucas áreas que estão bem altas, mas mesmo essa tá bem alta, a outra tá lá embaixo, porque a gente vive em constante desequilíbrio. O ideal para uma roda girar, né? É que ela esteja com todas as pontas pelo menos iguais ali, né? Bem próximas. Então, essa questão do bem-estar, eu acho que ele faz muito sentido. E, assim, me identifiquei bastante com a hora que você contou a história dos seus avós. Eu sou uma pessoa, assim, fico até bastante emotivo quando me bate coisas mais nostálgicas, né? Então, assim, a hora que a gente ouve uma música que a gente ouvia quando a gente era novo, não dá aquela sensação boa, né? Então, por que não trazer isso, né, para dentro dos projetos? Não aquilo que é bom para você, mas encontrar aquilo que de fato é bom para o cliente, né? Aquilo que faz ele relembrar os avós dele. Né? Profundo, né? Profundo. Tá muito profundo. Nossa, hoje nós estamos filosofando, Cortella contrata nós, viu? O tema ele traz de fato para esse lado. E você imagina, né? Para mim o tanto que é difícil eu ir para esse lado, né? Eu engenheiro, todo metódico, né? E trabalho com a parte mais exata do negócio, mas de fato eu fico deslumbrado com isso, porque é uma realidade às vezes um pouco diferente da minha, que executo a obra, né? Eu não participo da etapa da construção do projeto, da elaboração do projeto. Trabalho na etapa que vai construir o projeto, né? Mas eu me identifico muito com as coisas que você falou, porque eu sinto também, está dentro do meu trabalho fazer com que aquele sonho não vire um pesadelo.
Com certeza. Né? Com aquilo lá, porque assim, o que mais eu vejo são pessoas que estão extremamente desanimadas com obra. Fala assim, cara, nunca na sua vida se faz uma obra. Compra o imóvel pronto, mas não mexe com obra. De tão traumático que foi, né? Pra pessoa fazer essa obra. Então, não é... Por que ser assim? Porque às vezes a gente vai lá e consegue ter o projeto dos sonhos e faz a pessoa se endividar que ela vai passar a vida dela inteira sem conseguir ter aquilo. Ou lamentando, né? Então, acho que tá no papel de cada um de nós, né? Dos profissionais, independente de qual área que tá exatamente, né? De conseguir trazer isso. E agora, não saia daqui, que daqui a pouco a Thaisa vai trazer o pulo do gato, porque ela trabalha com imóveis que não tem um cliente ainda. Aí você pergunta, como que você coloca a sua essência no imóvel que não tem um cliente? Como que você personaliza um projeto para um imóvel que não tem um cliente ainda, né? E para você que tem interesse aí de apoiar o podcast Obras à Frente, você está vendo que é um conteúdo muito bacana. Eu falo como eu gostaria se eu tivesse esse tipo de conteúdo na época que eu saí da faculdade, para ter acesso a profissionais da área que vivem a realidade, às vezes, do que eu tenho ali no meu dia a dia, né? Então, para você aí que tem interesse de apoiar o nosso projeto, depois entre em contato comigo e a gente vai conversar. Bom, vamos lá. Antes da gente responder o spoiler que eu dei, porque... acho que esse aí tem que ficar pro final, né? Eu não posso soltar esse agora. A pessoa tem que assistir o episódio inteiro para poder pegar essa parte. E queria que você falasse um pouco de como que é, porque essa questão da essência, você demonstra ele no primeiro contato com o cliente. Não é? Como que é o seu primeiro contato com o cliente? A hora que ele vai lá no seu escritório. Eu já falei do cafezinho na casa da minha avó, né? Sim. Eu fui criada assim, gente. A gente gosta de receber, não é? Então, Sim. assim, quando o cliente chega no escritório, a gente prepara uma mesa com uma bolachinha, um cafezinho. Que legal. Eu gosto de receber. E aquela coisa, quando a minha avó, a gente vai lá e não toma o café, ela fica brava, tá? Então, eu sempre fico. Quando o cliente... Você aceita um cafezinho? Não. Como não, gente? Como não? Como não? Então, assim, a gente gosta muito de receber e de deixar a pessoa à vontade. A intimidade que a gente precisa ter com o nosso cliente, ela precisa se sentir num clima agradável para ela poder se abrir com a gente. Com Entende? certeza. Ele precisa de falar detalhes da rotina dele, da vida dele, que ele precisa sentir liberdade. E é o que a gente comentou, né? Se ele não sentir também, tudo bem, porque eu acho que esse primeiro momento é justamente para você entender se eu, Thaisa, vou ser a pessoa perfeita para desenvolver o seu projeto, entendeu? Então, eu acho que é uma questão de sentir a empatia. A empatia normalmente bate de cara, e quando bate, assim, são clientes que viram amigos para a vida toda, Sim. não é? E aí, outra coisa que eu acho extremamente importante, assim, nesse primeiro contato, além de tudo que a gente falou, de escutar, de entender a história mesmo de cada um, eu acho que é deixar muito claro como funciona o nosso trabalho, tá? Então, a gente esclarece para o cliente como é, né? Cada uma das etapas de projeto que a gente desenvolve. Então, eu falei um pouquinho do estudo preliminar aqui antes. Esse estudo preliminar, ele gera imagens e plantas, né, com layout, com perspectivas, com imagens em 3D. Então, para que a pessoa consiga compreender perfeitamente o que ela vai construir, tá? Uhum. Então, essa etapa é para ela visualizar, enxergar, e a gente desenvolve essa etapa até esclarecer todas as dúvidas do cliente, tá? Eu falo para eles, gente, é importantíssimo a gente não correr com o estudo preliminar. Normalmente, quando a gente faz a apresentação no escritório, mostrei a imagem, mostrei a planta com o layout, o cliente viu a casa dele, naquele primeiro momento meu Deus, tá perfeito, é isso, vamos seguir em frente. Aí o que eu falo para ele? Leva o projeto para casa, passa o final de semana, descansa, olha de novo, pensa, se enxerga dentro daquele espaço. O seu quarto é isso? A cama é esse tamanho? A mesinha de cabeceira, a circulação em volta da cama, é isso que você vive na sua casa? É isso que é o ideal para você? Tenta refletir. E aí, me traz de volta essa resposta, sabe? Uhum. Normalmente, fecha uma porta, abre outra, acontece algo assim, porque a pessoa foi para casa e ela analisou aquela planta dentro da casa dela, dentro de onde ela vive.
sabe? Então, isso tem um resultado muito bacana. E aí, a partir do momento que a gente tem esse estudo preliminar aprovado, a gente tem diversas etapas ali de projetos, de aprovações e de detalhamentos que são extremamente importantes da gente não pular nenhuma, a gente desenvolver todas com os nossos parceiros, né? A gente desenvolve o projeto de arquitetura, mas eu acho que é extremamente importante a gente ter os profissionais, engenheiro elétrico, hidráulico, entre outros profissionais que vão desenvolver e compatibilizar o trabalho deles com o nosso, tá? Isso para quê? Para que a gente não tenha o que você falou, aquela dor de cabeça na obra, sabe? Hoje, eu friso muito com os clientes a importância de ter um engenheiro administrando a obra, de ter um profissional administrando a obra, tá? Justamente para que aquilo não se torne um pesadelo. E para quê? O mais importante hoje dentro do escritório, para que aquele projeto que o cliente olhou na televisão, viu e falou, meu, é o sonho da minha vida, para que ele seja executado corretamente. Sim. Sabe? Porque muitas vezes o projeto está perfeito, mas a hora que ele é entregue na mão de um empreiteiro, enfim, não desmerecendo ninguém, mas às vezes uma pessoa que não consegue ler e executar da forma correta aquele projeto, a pessoa vai olhar no final e vai falar, meu, eu sonhei com aquela casa, mas não foi ela que foi executada. Então, por isso que a gente frisa e dá tanta importância para cada profissional. Entende? Que se cada um desenvolver um trabalho correto dentro da sua área, no final, gente, é sonho, é realização de sonho, é alegria. A pessoa consegue viver essa etapa, exatamente, viver com alegria, com certeza. Com realização, de olhar para aquilo e falar, isso é a realização de um sonho. Muito legal. Eu achei bem bacana essa parte de que você fala para o cliente levar o projeto para casa e repensar, né? Aproveitar que hoje nós estamos bem profundos, filosofando pra caramba, né? Então, eu sou uma pessoa que eu dou uma estudada algumas coisas meio aleatórias, né? E gosto de ler livros e tal, então sempre vejo algumas coisas, mas que faz muito sentido. E uma das coisas que eu li faz um tempo tal, que fala sobre PNL, né? Programação Neurolinguística. Você que não sabe o que é PNL, recomendo pesquisar sobre, que vale muito a pena. Então, que tem um gatilho que as pessoas têm, e é natural, que é quando a gente faz uma escolha, a gente defende aquela escolha, sendo ela certa ou sendo ela errada. Quando a gente de fato escolheu, a gente falou assim, ó, é isso, a pessoa vai defender aquilo lá até o final. Né? A gente vê isso aí para todas as coisas, a gente vê isso para time de futebol, para política, para religião, para todas as coisas que tem. A hora que a pessoa faz uma escolha, ela vai naquela escolha até o final. Ela vai defender aquilo com unhas e dentes. Então, se conseguir levar o cliente para essa etapa, onde ele de fato fez a escolha, não, eu escolhi esse projeto, é isso que eu quero. Ele não vai passar a obra inteira pensando em mudar. Porque no subconsciente dele, ele vai estar indo contra ele mesmo, ele vai estar sendo incoerente. Então, você pegar esse tipo de estudo, ele fala, a pessoa não... É natural do ser humano ele tentar nunca ser incoerente. Cara, eu escolhi aquilo, como que eu tô querendo mudar? Quer dizer que eu não consigo escolher? Não, eu escolhi certo. Então, às vezes, em vez de pegar aquela etapa, não, vamos tentar acelerar, vamos rápido, essa conta chega. Porque, às vezes, essa questão do bem-estar, do viver todos os dias, ele tá vivendo a obra inteira com a pulga atrás da orelha. E depois acaba a obra e fica aquele, e se? Aí vem aquele familiar palpiteiro e vai. E é certeza. Se torna frágil, né? Exato. Aquilo fica frágil. Porque a pessoa não fez uma escolha. Então, na primeira crítica, a pessoa cai. Né? Enquanto que se ela já fez aquela escolha, ela vai defender aquilo até o final. E como ela fez essa escolha, e ela também tá com aquele projeto na cabeça, se esse projeto não for executado exatamente da maneira como ele foi concebido, também com certeza vai ter muitos problemas. Né? Então, eu falo da questão da construção da obra, o empreiteiro ele prefere trabalhar com a gente, com construtoras. Né? Porque a gente corre atrás de obra para ele, a gente decifra o projeto para ele, a gente assume a responsabilidade pelo problema que tiver, a gente compatibiliza os projetos e tal, e ele vai lá e concentra em fazer aquilo que ele é melhor em fazer, que é executar o serviço. E eu não mexo no preço dele. Não dou preço no serviço de ninguém.
né? Então ele prefere trabalhar comigo diretamente. Então a obra com a construtora, de fato, ela não fica mais cara, muito pelo contrário. É aí que consegue economizar e consegue, principalmente, garantir que aquilo que foi escolhido, de fato, seja executado. Né? Eu acho que os anos de experiência, o tempo de experiência que a gente tem, é o que leva a gente a conseguir transparecer isso para o cliente. Uhum. Porque eu já tive muitas obras que o dono da obra falou, não, eu tenho tempo, eu vou administrar. Sim. Entendeu? E aí, de repente, apareceu uma viga que o engenheiro colocou lá a mais, e aí ele olhou, o que é isso? E aí não tinha ninguém dentro da obra dele, técnico, para não deixar executar aquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, esse é o tipo de coisa que é o que a gente fala, são os anos de experiência que trazem pra gente, né? Então, assim, é um fato, gente. Tem uma construtora bacana ali de confiança por trás da obra de vocês, para que aquilo realmente se torne um sonho. Sim, com certeza. E acho muito importante como esse é um sonho que está sendo de fato ali construído, até para quem é da construtora, né? Dá uma dica aí para quem está começando, pegando suas primeiras obras. Às vezes a gente está naquele ânimo de fazer, de entregar o melhor valor para o cliente, de ajudar o máximo possível. E às vezes nossa, tem alguma coisa aqui no projeto da Thaisa que eu não concordo. Eu vou falar para o cliente. Nossa, amor. Você não está criticando a Thaisa. Você está criticando o cliente. Porque ele escolheu. Então, se eu criticar qualquer coisa no seu projeto, eu não estou criticando você. Eu estou criticando diretamente o cliente. Então, às vezes, a pessoa que está começando aí, quer tanto demonstrar o serviço, não cometa esse tipo de erro. Vai por mim. O prejuízo ele é muito grande, emocional, para o cliente. Não preciso nem falar da relação sua com o profissional. Não, assim, eu acho que chega até a ser antiético, Com né? certeza. Porque, assim, se o profissional, ele chega direto pra mim, tá? Vou fazer um adendo aqui. Claro, Vou contar isso uma é história importante. que aconteceu comigo. O profissional que estava administrando a obra chegou pro cliente e falou, por que você não inverte o lado da escada? E aí ele plantou aquela sementinha na cabeça do meu cliente. Eu tive o trabalho de mostrar, fazer um 3D, que eu já estava tudo certo, tudo explicado para o cliente, por que a escada era naquele sentido. Eu tive que fazer uma perspectiva daquilo, colocar as duas, montar uma reunião, explicar para o cliente, você está vendo o porquê disso? Você entende? Então, assim, aquilo gerou uma quantidade de trabalho extra e um desgaste que poderia ter sido evitado. Com certeza. Sabe? E aí acaba sendo um profissional mais difícil de trabalhar, entende? Assim, tudo vai ficando mais complicado. Então é muito mais fácil para a construtora, para o engenheiro chegar direto para a gente. Eu falo para os engenheiros que desenvolvem projeto estrutural. Gente, viu que o vão da janela não vai poder ser tão grande, viu que vai ter que atravessar uma viga aqui na fachada. Me manda um e-mail, uma foto. Hoje em dia a comunicação é uma coisa mais muito fácil, tá tão fácil. Grava um videozinho, me manda. Vamos conversar? A gente vai precisar, aconteceu recente agora, uma viga enorme no subsolo. A gente precisou subir 2 degraus para subir um pouquinho a altura do subsolo para que essa viga não atrapalhasse a entrada da garagem. Então, assim, são detalhezinhos que se aquilo tivesse sido executado, se ele não tivesse me avisado e a gente não tivesse aumentado 2 degraus na escada, o vão de acesso do carro ia ser muito curto. Então, assim, imagina o problema que isso ia gerar na obra pronta, na casa pronta. Entendeu? Foi uma coisa que a gente solucionou em projeto. Então, gente, engenheiros e arquitetos são amigos, vamos nos comunicar, vamos trabalhar junto, porque é melhor para todo mundo. A gente com certeza gera um trabalho com excelência quando a gente tem uma boa relação, uma boa comunicação. Com certeza. E é engraçado, porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem é concorrente diretamente, imagina para quem não é concorrente, quem é complementar. Com certeza. E às vezes a pessoa estava cheia de boas intenções, mas às vezes escolhe o caminho errado, né? Exato. Então, por isso entender que acho que a Thaisa foi muito feliz em explicar as etapas do projeto, que antes de chegar nessa etapa da construção. Então, uma etapa de escolha, de colocar o cliente, fazer ele enxergar aquela casa, ele já está sonhando com aquilo. Então, qualquer coisa que é criticado no meio do caminho ali, gera um impacto negativo muito grande. Com certeza. Né? Gera um impacto negativo muito grande, até porque a sua essência é fazer com que a pessoa viva bem e viva a vida dela
Todos os dias. Se ela vai viver todos os dias naquela casa, que a hora que ela vai descer com o carro na garagem, ela pensa, ai meu Deus do céu, vai bater o carro. Nossa, nunca vou poder comprar a caminhonete, né? Porque como que eu vou entrar nessa garagem? Não, Pedro, e a lógica, assim, é muito óbvia, né? Vamos pensar, quanto tempo a gente ficou desenvolvendo aquele estudo, analisando esse estudo. A gente foi para as etapas de aprovação, aquilo foi aprovado pela prefeitura, pelo condomínio, pelo cliente, aquilo foi tudo modelado em 3D, todo mundo visualizou. Você concorda que tudo que tem ali dentro faz sentido para o projeto e faz sentido para o cliente? Então, de repente, você vai plantar uma sementinha ali que vai gerar uma dúvida na pessoa, e talvez você mude algo que depois não vai fazer sentido, sabe? Com certeza. Então, aquilo foi desenvolvido, tem vários projetos, tem compatibilizações, tem vários projetos que são feitos ali, todos com uma coerência e com um objetivo, né? Com certeza. Acho que é essa a questão, é a comunicação. Gente, comunicação não falha. E hoje está tão fácil o negócio que você falou. Fácil, vamos nos falar, porque aí tudo fica mais claro e todo mundo fica feliz. Com certeza. Nossa, eu tô vendo aqui o tempo vai voando e eu estou cheio de perguntas para fazer. E assim, a Thaís vai ter que voltar outra vez. Com certeza. Ó, então assumiu publicamente que ela vai voltar para gravar um novo episódio. Porque se eu não conseguir falar tudo que eu queria falar, eu não consegui perguntar tudo que eu queria perguntar. Eu tô aqui me segurando. Mas agora eu vou ter que entregar aquilo que eu prometi, né? Já que eu já prometi, porque assim, a gente falou até agora sobre a questão de fazer um projeto quando você já tem um cliente. Exato. Então, você cria aquele projeto para o bem-estar desse cliente de acordo com a realidade desse cliente. E como que você faz nos projetos que você faz para venda? Que eu sei que vocês trabalham assim também. Como que você faz? Você tem uma persona ideal? Você imagina um tipo do cliente? Como que funciona isso? A gente tem uma demanda muito legal hoje de construtores, né? De clientes que constroem a casa para venda. E como a gente já tem essa demanda há um bom tempo, então a gente conseguiu desenvolver um conceito de projeto, a gente conseguiu entender o que funciona para esse mercado. Então, assim, a gente gosta bastante do trabalho. Os corretores gostam muito dos nossos projetos, conseguem identificar quando o projeto é do meu escritório. Então, assim, é muito legal. O que a gente trabalha? Primeiro, a gente tenta desenvolver uma planta. O início, a análise de terreno é um dos pontos essenciais, né, um dos pontos fortes. Então, vamos entender a insolação, vamos entender a topografia, tá? Então, isso é um dos pontos primordiais. A gente desenvolve aquela casa tentando atender o maior número possível de pessoas. Então, hoje em dia, o que a maioria das pessoas gostam? Ambientes amplos, integrados, muita luz natural, pé direito alto, área social mais intimista, área íntima mais reservada, área de lazer sendo vista da área social. Então, a primeira coisa, a gente trabalha uma planta que tenha o maior número possível ali de soluções que a gente entende que o mercado hoje pede, tá? Depois, a gente tenta trabalhar com acabamentos neutros, tá? Então, um piso, um porcelanato em grande formato acetinado, sabe? O porcelanato acetinado hoje, ele está em alta no mercado. Existem clientes que gostam de porcelanato polido? Existe, mas é uma minoria, certo? Então, a gente trabalha com acabamentos em grandes formatos, em tons mais neutros, sem nada muito específico, sabe? Uma cor muito forte, algo muito detalhado. Isso proporciona que o cliente que venha morar nessa casa, ele consiga personalizar. Então, se eu tenho uma casa com um piso em grande formato, num tom cinza claro, se ele quiser pintar todas as paredes de verde, aquilo vai se encaixar no projeto. Outra coisa que a gente sempre tenta trabalhar são opções de layout. Então, se eu tenho uma sala que ela pode ser home ou ela pode ser um living, assim, falando na transparência, eu quero uma sala de TV ou eu quero uma sala de visita sem TV. Se eu criar opções de layout para aquele espaço, em qual parede a TV vai estar? Eu consigo criar opções ali para a pessoa? Consigo. Eu posso transformar aquilo num quarto de visita ou num escritório? Então, a gente tenta pensar a maior quantidade de opções de layout para aquela casa.
E a maioria dos clientes, quando compra a casa, ela fecha com a gente no escritório para fazer o projeto de arquitetura de interior. Então, a gente já tem o projeto da construção e aí a gente traz a personalidade da pessoa para dentro desses ambientes, entendendo qual é a logística de vida dela, entendendo o que faz sentido para ela e personalizando o interior dessa casa. Muito legal. Não, e essa era uma grande dúvida que eu tinha mesmo, por isso que eu quis deixar essa pro final, porque eu pensei que de fato você tinha um projeto personalizado. Não, você cria um projeto personalizável. Exato, exatamente. Né? Você não pega uma persona, eu crio o projeto para essa persona, que aí fica limitada, o mercado muda, as coisas mudam, as tendências mudam, as pessoas mudam, né? E quando a gente muda sempre muito rápido de um ponto para o outro. Então acho que de fato para essa área esse é o principal aí para poder fazer um projeto quando você ainda não tem um cliente, né? Para quem pretende trabalhar ou já trabalha, ou foi contratado por algum construtor que constrói para vender, né? Ou vai juntar os tios para fazer uma vaquinha para construir para vender. Criar um projeto personalizável é a estratégia da Thaisa para esse tipo de projeto. É isso. Assim, dando algumas referências, a iluminação, por exemplo, a gente trabalha uma iluminação técnica, mas a gente não traz as peças decorativas. Então, se ele gosta de um lustre de cristal de braços, ele vai colocar e aquilo vai se encaixar com a iluminação técnica. Se ele gosta de um pendente de LED, enfim, super contemporâneo, aquilo também vai se encaixar ali dentro, entende? Então, cabeceiras de cama, painel de televisão, escritório, são coisas que a gente deixa em aberto, que a pessoa consegue trazer essa personalidade para dentro do espaço de uma forma muito legal. Então, assim, é legal, né? Você consegue entrar na casa, ver a casa pronta e, ao mesmo tempo, você começa ali imaginar como vai ser você dentro daquela casa. Isso é muito gostoso. Eu já passei por vários projetos, assim, da pessoa comprar, depois a gente fazer essa ambientação, fazer a arquitetura de interior e, assim, é muito gostoso de ver tudo isso pronto. Que legal. Muito bom mesmo. Para quem assistiu até aqui, olha quanto que foi riquíssimo esse episódio. Você pôde contar aqui com mais de 10 anos de experiência aí no mercado de projetos residenciais. Tenho certeza que você que entrou nesse episódio aqui no começo não saiu a mesma pessoa. Com certeza alguma coisa você aprendeu disso aqui. Muito bom a gente poder ter essa oportunidade, como eu falei, de conversar com pessoas do mercado, pessoas que têm experiência. A gente leva um tempo até que a gente cria a nossa própria, né? Mas por que não já aprender com quem já fez? Eu aprendi com um chefe que eu tive há muito tempo atrás, ele falava uma frase que me marcou por muito tempo, né? Que o sucesso ele deixa pistas. Então vamos seguir o caminho daquilo que está dando certo, que do mesmo jeito que deu certo para a Thaisa até agora, com certeza pode dar certo para você. E para saber que você assistiu esse episódio até aqui, mande aqui nos comentários um coraçãozinho amarelo para eu poder saber que você assistiu até o final. Thaisa, deixa sua dica aí pro pessoal que está nos assistindo, principalmente essa pessoa que está começando agora na área, pegando seus primeiros projetos, batalhando para pegar sua primeira obra residencial e que quer ter tantos projetos residenciais quanto a Thaisa lá no Instagram dela, que ela vai falar daqui a pouco. Aquele monte de projeto bacana. Você falou sobre essência e tal. Qual a dica que você dá pro profissional aí da engenharia, da arquitetura, que está começando na área, está começando a atender os primeiros clientes? É legal, né? Quando a gente pensa, quando a gente volta lá atrás, né? Nos primeiros clientes, a gente lembra tudo isso que você falou quando eu vivi, né? Quando cada um de nós viveu isso. E aí, como meu marido me citou quando ele veio aqui falar com você, eu vou citar ele, tá? Muito bem. Ele fala uma coisa que eu acho importante: capricho dá trabalho. Então, acho que tudo que a gente faz com capricho dá trabalho. Mas se desde o começo... Vamos pensar, quem está aqui acompanhando seus vídeos, você concorda que a pessoa está investindo o tempo dela para conhecer profissionais de Ribeirão, para ouvir conteúdo de qualidade dentro da cidade, sabe? Então vamos pensar, isso falando de quem é daqui, né? Vamos pensar que a gente está alcançando o mundo inteiro. Exato. Mas assim, eu acho que esse tempo que você tá tirando para assistir esses vídeos, isso é estudo.
Entendeu? Com certeza. Se a gente desenvolve cursos que a gente faz, hoje em dia tudo está muito mais acessível, hoje a gente pode fazer cursos online, estudo mesmo, eu acho que tudo isso dá trabalho, e eu acho que tudo isso feito com carinho e com capricho, com consistência, com frequência, não tem como dar errado. A área da arquitetura é uma área que, assim, eu sou suspeita porque eu amo, sabe? Uhum. Se você tá nessa área e é isso que você gosta, é isso que você quer, gente, trabalha direitinho, com carinho, com capricho, que vai dar tudo certo no final. Com certeza. Aproveitando que a gente já até citou ele algumas vezes hoje, né? Mário Sérgio Cortella, vou ter que mandar o boleto pra ele pagar, porque já fiz tanto merchan dele no episódio. Mas ele tem a definição de capricho, né? Capricho é faça o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom. Eu acho essa sensacional. Não, e como lema de vida, você está começando, usa essa frase. Sim. Coloca ali, ó, na sua mesinha de cabeceira. Coloca isso. Trabalha dessa forma. Gente, não tem como dar errado. Exato. Faz o melhor que você pode com as condições que você tem hoje. Amanhã você vai ter condições melhores. Aí você faz melhor ainda. Exatamente. É aquele 1% a cada dia. Não tem erro com mesmo. Certeza. Thaisa, nossa, foi muito bacana o bate-papo. Com certeza vamos ter que marcar mais vezes. O tempo voa. Eu fiquei cheio de coisas para perguntar, mas acho que assim, foi muito bacana já a maneira como a gente conduziu esse episódio. Adorei essa dica final que você deu aqui. E como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Gente, meu Instagram tá sempre atual, tô todo dia por ali mostrando um pouquinho da nossa rotina, tá? Então, é verdade, ela é bem blogueirinha, pode seguir lá, que ela é bem blogueirinha. No Instagram, é Thaisa Moiteiro, Thaisa com Z, Moiteiro. Não é Monteiro. Não é Monteiro, Thaisa Moiteiro, a gente tá no Instagram, a gente tenta sempre trazer um conteúdo atualizado de projetos, de obras, justamente para acompanhar o dia a dia, essa rotina, e assim, um comprometimento que eu tenho com vocês, que tudo que a gente falou aqui, né, tudo que a gente falou sobre essência, sobre leveza na vida, é o que a gente tenta trazer para o nosso dia a dia também. Então, é o que eu vou tentar sempre estar mostrando lá para vocês, e é uma troca de figurinha, gente. Também quero muito que vocês tragam isso de volta pra gente, a gente está sempre aberto aí para trocar figurinha tanto com profissionais, quanto com clientes, e é um prazer receber vocês lá no nosso Instagram também. Maravilha. Pessoal, não deixe de seguir a Thaisa aí no Instagram. De fato, ela tem um conteúdo muito bacana. E como vocês estão vendo, ela é uma pessoa super alegre. É isso aqui no dia a dia do Instagram dela. Você que vai chegar lá no Instagram dela através do podcast, que conheceu ela por aqui, dá um alôzinho lá pra ela e fala assim, Thaisa, te vi lá no podcast, gostei bastante. E você que tem alguma sugestão de tema, alguma coisa que você gostaria de ver, ou gostaria de contribuir sobre esse tema, coloca aqui nos comentários, é muito importante aí pra todo mundo. E se você puder compartilhar esse episódio com um amigo, com certeza isso vai ajudar a atingir muito mais pessoas. Como eu falei, como eu gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu estava na época de faculdade. Então hoje eu tento trazer isso da melhor maneira possível, trazendo convidados que são especialistas na área. Então, você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio falando sobre o mercado imobiliário, construção civil e arquitetura, com diversos convidados aí da nossa área. E também você pode acompanhar várias coisas sobre o mercado também da construção civil, as obras que eu faço, novidades do podcast, enfim, diversos assuntos, também através do meu Instagram, me siga lá, pedromaranhão.engenheiro. Thaisa, muito obrigado, foi um enorme prazer te receber aqui hoje, acho que foi muito legal o episódio, estou bastante feliz por você ter aceitado aí o convite, por ter dado certo dessa vez, né, teve vezes que não deu certo, hoje quase que eu precisei cancelar, e que bom que deu certo. Muito bom você compartilhar um pouco da sua experiência, né? Quantas pessoas estão começando e se espelham no que você faz. Às vezes você pensa, nossa, eu tô tão longe de onde eu pensei chegar, mas a gente já caminhou tanto. Nossa. Tem sempre alguém que tá ali atrás olhando, nossa, eu queria tanto chegar nesse ponto que a Thaisa está, né? Então, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo e contar um pouco da sua experiência pro pessoal, tá?
Pedro, primeiro eu quero te parabenizar, viu? Porque o que você faz hoje, eu também gostaria de ter tido na minha época, tá? Eu acho que isso é muito importante, não só para quem está estudando, quem está entrando no mercado, mas para os clientes também, Com né? certeza. Que estão buscando um profissional, que estão buscando entender um pouquinho do mercado. Então, meu parabéns pelo seu trabalho, tá muito bacana. Quero agradecer imensamente pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Me coloco à disposição, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pessoa que está assistindo aqui, pode entrar em contato com o Pedro, pode me chamar que vai ser um prazer esclarecer para vocês. E eu acho que é bonito, assim, para encerrar, né, a gente falar isso que você falou. A gente, às vezes, sempre fica buscando alcançar um novo sonho, chegar em algum lugar, mas eu ainda não cheguei ali, mas eu ainda não fui até lá. Mas quando a gente olha para nossa história lá atrás, sabe? A Thaisa de 17 anos, quando eu olho para aquela história, para aquela pessoa que estava começando, eu nunca imaginei aonde eu poderia chegar, sabe? Então, vamos sonhar, gente. Acho que quando a gente sonha, a gente corre atrás, a gente consegue alcançar, e acho que é extremamente importante a gente saber que a gente tem profissionais com que a gente pode contar para poder chegar nesse momento. Com certeza. Ó, essa aqui foi tão profunda que até o Simba ficou arrepiado aqui, ó. Thaisa, muito obrigado, então, mais uma vez. Muito obrigado você de casa aí que assistiu até esse momento. E te vejo na próxima semana. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,